Irmãos, obrigado pelo carinho de vocês ao longo do mês de janeiro. Eu estive ausente o mês todo, os irmãos estiveram firmes aqui, assisti a alguns cultos pela internet, matei a saudade de vocês pelas transmissões aí via internet, e foi muito bom poder ficar mais com a minha família, descansar um pouquinho do púlpito, mas já estava com saudade, já queria voltar logo. Os irmãos, durante esse mês de janeiro, estiveram presentes aqui, participando e atuando aqui. Eu agradeço a Deus pela cooperação dos irmãos. É bom saber que mesmo quando o pastor não está presente, os irmãos estão aqui, mantendo o trabalho ativo, dinâmico e indo em frente. Isso é muito bom ver e saber que podemos contar com os irmãos nos meses que eu me afasto, eu fico longe de férias, o que acontece um pouco que raramente. Fazia 2 anos que eu não pegava férias e foi bom saber que os irmãos estão aqui sempre, independentemente da minha presença. Irmãos, nós começamos a falar sobre Gênesis 4, 8 a 10, já faz um tempinho, e eu preguei o primeiro ponto do nosso texto aqui. Os irmãos devem se lembrar que esses 3 versículos são versículos que falam tem lições gerais sobre o pecado. Não fala tudo sobre o pecado, mas diz algumas coisas sobre o pecado nesses 3 versículos aqui. E hoje em dia se fala muito pouco sobre pecado, porque falar sobre pecado não enche igreja. Se nós falamos muito sobre pecado, as igrejas esvaziam. É um efeito que não é muito... O pastor marqueteiro que fala sobre pecado não é muito inteligente, porque falar sobre pecado não é um bom marketing eclesiástico, sabiam disso? Inclusive há livros dizendo, olha, quando você for pregar, evita falar sobre pecado, evite falar sobre o juízo de Deus e as coisas que Deus reprova, evite fazer isso porque as pessoas vão embora, né? Esse é o conselho de alguns livros de marketing eclesiástico, mas eu estou pouco ligando para os livros de marketing eclesiástico. O que interessa para nós é o que a palavra de Deus diz, e se o que a palavra de Deus diz incomoda as pessoas, o que podemos fazer? Quais profetas lotaram estádios? Quais profetas encheram auditórios com multidões? Nenhum. Então o que se requer do bom dispenseiro é que ele seja fiel, é que ele pregue a mensagem de Deus, dentro das suas forças, com o auxílio do Espírito Santo, e conte com a graça de Deus, que vai falar aos corações, ensinar as pessoas e trazer as pessoas certas para ouvir. Então é isso que nós cremos. Então, por causa disso, eu vou falar então sobre pecado. É o que o texto ensina. O texto fala sobre pecado, eu tenho que falar sobre pecado e vou falar sobre pecado. E nós dissemos, na primeira vez que fomos falar sobre esse texto, de Gênesis 4, 8 a 10, nós enunciamos 3 pequenas verdades sobre o pecado. A primeira verdade que eu enunciei foi que o pecado se avulta no mal. O pecado cresce em sua maldade, ele não fica parado. Ele vai se ampliando em maldade, crescendo cada vez mais em maldade. Ele não estaciona, ele não se paralisa. Ele se estende, se tornando um monstro cada vez mais feio. Ele vai crescendo, se tornando em algo cada vez mais horrível. O pecado é assim. Ele não é um anão. Ele não é um anão. Ele vai crescendo, se tornando um gigante cada vez mais horrível, cada vez mais assustador. Então, nós dissemos isso com base no versículo 8, o pecado se avulta no mal. Essa foi a primeira frase que nós dissemos aqui, quando começamos a falar sobre esse texto. Eu disse também a segunda, sobre a qual eu não preguei, é que o pecado se esconde na mentira. O pecado sempre se esconde na mentira. É uma outra verdade da amartiologia. A amartiologia é o estudo acerca do pecado, as proposições, as verdades acerca do pecado. O nome disso é amartiologia. Então, a partir da amartiologia construída sobre esse texto, nós podemos afirmar que o pecado se esconde na mentira. E vamos falar sobre isso um pouquinho mais hoje. E em terceiro lugar, a terceira verdade, esta no versículo 10, consubstanciada ou extraída do versículo 10, é que o pecado se enreda na culpa. Não há como
viver no pecado ou praticar o pecado sem com isso gerar uma culpa, e uma culpa grave, uma culpa digna de condenação, uma culpa extremamente séria. É por causa disso, talvez, eu desconfio, que seja por causa disso que falar sobre pecado incomoda tanto as pessoas e esvazia tanto as igrejas, porque o pecado gera culpa, e consequentemente, se gera culpa, o pecado gera condenação, e as pessoas não querem escutar sobre isso. As pessoas querem ouvir mensagens assim: olha, há um grande potencial dentro de você, você é uma pessoa maravilhosa, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, você é uma pessoa linda, você é uma joia preciosa para Deus, e Ele tem que trabalhar essa joia e desenvolver todo o seu potencial maravilhoso. As pessoas querem ouvir isso. Você é um ser humano lindo. Eles querem ouvir isso. Agora, se o pastor fala assim: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí a casa cai, aí o marketing não funciona, ninguém vem mais na igreja. Eu não, o pastor falou que eu sou pecador, estou condenado e estou separado de Deus, eu estou fora, essa igreja eu não vou mais não. Não atrai as pessoas, né? Mas a martiologia, ela é amarga, não tem jeito. A martiologia, ela é amarga, ela vai dizer: o pecado se enreda na culpa, e culpa traz condenação. Existe na teologia cristã o lado doce, o lado do mel, o mel da teologia. Existe? Claro que existe. Onde está o mel da teologia? O mel da teologia está, entre outras coisas, tem bastante mel, tem bastante sabor de mel bom, o verdadeiro, né? Tem bastante, o verdadeiro tem, né? O mel da teologia está na soteriologia, a doutrina acerca da salvação, que fala sobre a graça infinita de Deus, que fala sobre o amor de Jesus, que sofreu em nosso lugar as consequências da nossa culpa. O mel da teologia está na escatologia, que aponta para uma esperança sólida como aço para nós, que aponta para uma cidade gloriosa, dourada, eterna, santa, onde um rei justo estará ali para sempre reinando. Tudo isso é o mel da teologia. Mas o texto que está aqui diante de nós, o que predomina nesse texto é a amartiologia, é o absinto da teologia. Ele é amargo, é o óleo de fígado de bacalhau da teologia. Dizem que isso é amargo, eu não sei, óleo de rícino, já tomaram isso? Eu não sou dessa época, na minha época era outro tipo de remédio, né? Mas esse é o óleo de rícino, é assim que fala? É rícino, óleo de rícino da teologia, ele é amargo. Então nós temos aqui nesse texto algumas coisas amargas, e os irmãos têm que engolir, não tem jeito, e isso é bom, porque nos alerta, nos ensina a andarmos retamente, a termos temor. O crente de verdade, o crente maduro, ele mescla o absinto e o mel. Então ele anda com temor e seriedade, e ao mesmo tempo anda feliz. Ele é um homem equilibrado. Por quê? Ele mistura mel com absinto. Quando eu era pequeno, a minha mãe tinha que me dar remédios amargos. Eu cuspia tudo, né? Porque eu não aguentava. Então o que ela fazia? Tapava o meu nariz, né? E me entrouxava, assim que era o verbo que ela usava, entrouxar, que não existe esse verbo, eu acho que não existe esse verbo, né? Mas ela tapava o meu nariz, tinha que abrir a boca, e ela socava lá dentro, e eu engolia, vomitava, era uma coisa horrível, né? Então o que ela fazia para abrandar essas coisas? Ela misturava açúcar no remédio amargo. Eu bebia, fazia uma careta mais ou menos, mas passava, né? A teologia tem que ser assim também. O crente maduro, teologicamente, doutrinariamente, ele mistura o absinto com o mel. Ele mistura tudo, ele bebe. Ele faz umas caretinhas, né? Mas ele sente o gosto da doçura, da soteriologia, da escatologia, misturado com o amargo da amartiologia e de outras coisas que podem incomodar.
Mas esse é o crente de verdade. Ele sabe que a teologia é assim. E ele bebe esse remédio, ele bebe essa mistura. E essa mistura lhe faz bem. Por quê? Porque experimentando o amargo da amartiologia, ele anda com temor e tremor, com seriedade. Ele não brinca com o pecado, ele sabe que é perigoso. E ao mesmo tempo, ele anda feliz e alegre. Porque ele lembra, o meu Redentor está vivo. E há uma cidade santa me esperando. Mas hoje é dia de amartiologia. A gente vai caminhar um pouquinho aí nela, porque o texto propõe isso. A gente vai caminhar um pouquinho aí, se Deus permitir. Nós terminamos o nosso texto hoje aqui. Muito bem, os irmãos devem se lembrar, quando eu falei a primeira vez sobre esse texto, que o pecado se avulta no mal. Os irmãos devem olhar aí o texto, versículo 8. O versículo 8 é o versículo que consubstancia essa verdade. Fala assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. O que existe aqui é uma emboscada. Os irmãos se lembram disso. Caim está armando uma emboscada. É um homicídio premeditado. É o que ele está fazendo. E isso, na lei posterior, isso era em Deuteronômio 19, versículos 11 e 12, isso passou a ser condenado, passou a ser um crime ao qual deveria ser aplicada a pena de morte, esse tipo de emboscada. E Caim realiza isso. Agora, os irmãos devem se recordar como tudo começou. Porque a verdade que nós apontamos aqui nesse primeiro momento, no versículo 8, é que o pecado se avulta no mal. Como começou? Veja, estamos falando de um assassinato. Mas não é qualquer assassinato. Estamos falando de um fratricídio. O que é fratricídio? O assassinato do próprio irmão. É algo muito mais grave. Agora, um pecado dessa monta, um pecado dessa seriedade, como Caim chegou a isso? Lembrem-se a tese: o pecado se avulta no mal, ele vai crescendo no mal. Como isso começou? Simples. Primeiro, Caim ofereceu uma oferta mesclada com iniquidade, um ato cultual, uma ação cultica, uma ação cerimonial de adoração. Ele misturou adoração com pecado. Alguém pode dizer, mas isso é um pecado relativamente comum, não é uma coisa que causa um impacto tão gigantesco, não é uma coisa que nos horroriza, isso aí. Quantas vezes eu não venho à igreja e eu estou com a vida maculada e ofereço um culto a Deus mesclado de iniquidade? É um pecado, né, que a gente até leva numa boa. Não faça isso. Não brinque com pecadinhos. Porque esse pecadinho comum de Caim, de mesclar a adoração com a iniquidade, que é tão comum hoje em dia, que nós vemos em igrejas, às vezes até coletivamente isso sendo praticado, esse pecado, que foi o pecado de Caim, ele cresceu, ele aumentou, e foi se agravando mais. Caim, depois que isso aconteceu, ele passou a desenvolver, quando o Senhor o rejeitou, Caim passou a desenvolver inveja, rancores. A coisa foi crescendo dentro dele, não era mais simplesmente um pecado cultico, um pecado cerimonial, um pecado de adoração, não era só isso mais. Havia agora inveja, mágoa, rancor. Ele não aceitou o que Deus disse, Deus o corrigiu, ele endureceu o coração e não aceitou. E a coisa foi num crescendo que chegou ao ponto que ele disse: eu vou matar esse moço, eu vou matar esse homem, eu vou matar meu irmão, eu vou matar Abel. E o chamou ao campo, enganando, armando uma cilada, e o matou ali. Vejam onde chegou. Por quê? Porque o pecado se avulta no mal. Como é que nós sabemos nesse texto que esse pecado era gravíssimo? Bom, nós já temos os nossos sentimentos acerca disso, naturais. Matar um irmão, matar é grave. Matar um irmão é ainda muito mais grave.
Mas nós percebemos que isso que está em nós, esse sentimento que nós temos, essas impressões que nós temos, não é uma impressão gratuita, não é uma impressão meramente cultural, não é uma impressão meramente fruto das nossas emoções, não. Isso corresponde à realidade. Realmente isso é grave, e o texto que está aqui diante de nós, ele usa alguns artifícios para mostrar que isso é grave. Olhe para o texto, esses 3 versículos, e veja quantas vezes você encontra a palavra irmão. Veja aí, isso não é à toa. Veja no versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão. Por que o autor bíblico sempre enfatiza seu irmão? Seu irmão, por quê? Para mostrar a gravidade. Veja o versículo 9, diz o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? De novo, veja a resposta dele. Então ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? De novo, veja o versículo 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão. Ele sempre enfatiza, irmão, 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 para dizer o quê? O pecado que foi cometido era gravíssimo. E era gravíssimo porque foi cometido contra aquele que era irmão de Caim. Nós temos que olhar para uma realidade como essa. O destaque, e esse destaque não é à toa. Os escritores bíblicos são muito hábeis. Eles são hábeis na arte de escrever. Eu queria ter metade das habilidades de escritor de um Moisés. Metade. Eles põem esses escritores que a gente conhece aí, esses clássicos aí no bolso. E o pastor Thomas está aqui, grande estudioso do hebraico bíblico, e ele pode confirmar o que eu estou dizendo. Se não for verdade, você puxa o microfone para tirar o som. Mas na língua hebraica existem recursos de pronunciamento de palavras ou de construção de frases que causam impacto na velocidade com que alguém lê, causam impacto no ritmo da narrativa, causam impacto no ambiente da narrativa, causam impacto emocional no leitor. Existem elementos na gramática hebraica que são usados com maestria pelos escritores para criar esses efeitos na pessoa. Aqui no leitor, quando o escritor bíblico realça seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão, isso tem um objetivo. Ele quer que na cabeça de cada um dos leitores tenhamos em mente a gravidade do crime. O crime foi bárbaro. Ele matou o seu irmão. E tudo começou com algo simples, algo pequeno. Um pecado pequenininho, de adoração misturada com iniquidade. O apóstolo Paulo alerta os crentes da Galácia. Prestem atenção em Gálatas 5,15. Eles vão falar, mas isso é um exagero do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é muito exagerado. Veja Gálatas 5,15. Ele fala sobre as brigas que havia nas igrejas da Galácia. As igrejas podem se tornar lugares de muitas brigas. Sabiam disso? Já viram igrejas onde tem briga? Na nossa igreja quase não tem briga. É raro ter briga aqui, de vez em quando aparece. Aí eu entro e apanho no meio da briga. Mas de vez em quando acontecem brigas, intrigas entre as pessoas. E eu tento administrar isso para que essas brigas passem e acabem e façam as pazes, porque Cristo morreu para que haja paz entre nós. Então uma briga na igreja não é só um problema social, não é só um problema comunitário, é um problema doutrinário, teológico. O crente que briga com seu irmão está se insurgindo contra um dos efeitos da cruz. A cruz foi erigida e o sangue foi derramado para que nós vivêssemos em paz. Então, se alguém não vive em paz com o seu irmão, está se insurgindo contra um dos objetivos da cruz de Cristo. Isso tem que passar, tem que se resolver. Isso não pode perdurar.
Graças a Deus, nossa igreja é pacífica. Não tem brigas. A não ser que sejam escondidas, né? Tem alguém aqui que briga? Levanta a mão. Não? Todos aqui vivem em paz aqui na igreja. Graças a Deus, tem que continuar assim. Paz na nossa igreja. Porque isso é o efeito da cruz de Cristo, da morte dele, da ação dele sobre nós. Não é o efeito só da nossa educação, ainda que ela seja importante, mas é o efeito da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a igreja da Galácia, ele percebeu que existiam brigas nas igrejas. Eram 3 igrejas no mínimo, talvez 4. A igreja de Icônio, Listra, Derbe, talvez a igreja de Antioquia da Pisídia. E parece que existiam intrigas e brigas lá. E olhem o que ele diz no 5,15. Ele fala assim: se vós porém, Gálatas 5,15, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, ele prossegue: vede que não sejais mutuamente destruídos. Vocês conseguem imaginar isso numa igreja? Pessoas se mordendo. É claro que aqui é uma figura de linguagem. Ele está dizendo: se vocês começarem a se comportar como animais, irracionais, se ofendendo mutuamente, brigando o tempo todo, vocês vão se destruir. O pecado não para, ele cresce, ele se avulta no mal, ele chega a pontos que nós não podemos imaginar. Se vocês começarem a brigar, e isso não parar, e não houver arrependimento e abandono, vocês podem se matar, se destruir e acabar totalmente com a igreja, porque o pecado se avulta no mal. Eu disse aos irmãos naquela ocasião, eu falei sobre um livro chamado O Massacre dos Nativos na Conquista da América Espanhola. Vocês vão devem se lembrar que eu mencionei esse livro do Bartolomeu de Las Casas, um livro que foi escrito em 1552, um livro antigo, saiu só agora no Brasil, demorou um pouco, mas chegou. É meio atrasado, agora não adianta mais a gente ler o livro, que já mataram os índios todos. Mataram 7 milhões de índios. Mas o que é assustador, quando nós lemos esse livro, as mulheres que têm o coração, que têm, geralmente o coração mais mole e tal, não devem ler esse livro, porque é um livro que dá vontade de chorar. É horrível. As crueldades que aqueles homens fizeram, e eu mostrei isso como ilustração para os irmãos, do ponto a que se pode chegar o homem na prática da maldade, nas práticas mais horrendas, quando ele deixa o pecado na vida dele crescer. Ninguém nasce capaz de pegar uma espada e cortar as pernas de uma criança, como eles faziam. Ninguém nasce capaz de cortar as mãos e os pés de um homem para deixá-lo mendigando para o resto da vida. Ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém nasce capaz de fazer isso. Mas esses homens daquela época, eles deixaram o pecado crescer neles. E o pecado crescendo neles fez com que eles se tornassem monstros. Quem tiver coragem, leia esse livro. O Massacre dos Nativos na Conquista da América Espanhola, de Bartolomeu de Las Casas. É algo assustador. Hitler, se lesse esse livro, ia passar mal. Pessoas sendo assadas vivas. Os espanhóis pegando pedaços de carne humana e dando para outros índios comerem, pedaços de crianças. Olha, está aqui o alimento de vocês, e coisa desse tipo. Como alguém chega a esse ponto? Você pode chegar a esse ponto. Você pode chegar a tamanha crueldade, se você permitir que o pecado comece a crescer em você. O pecado se avulta no mal. Nunca brinque com ele, nunca. Ele é um monstro. Ele é um pequeno monstro. E se você alimentá-lo, ele vai lhe dar coragem e disposição para realizar coisas que você vai pensar: eu nunca imaginei que seria capaz disso. E fiz. Não brinque nunca com o pecado.
E além disso, além do pecado se avultar na própria pessoa, o pecado também, o nosso pecado faz com que o mal se avulte nos outros. Vocês sabiam disso? O pecado é contagioso, ele pega. Afaste-se de pessoas más, porque o pecado é contagioso. E não tem tratamento, tem que se afastar, tem que evitar ficar perto, porque ele influencia para o mal. Se os irmãos olharem na sequência da história, aí no capítulo 4 mesmo, prestem atenção, capítulo 4, vejam o versículo 23 e 24, vejam, vocês têm aí no versículo 23 e 24, prestem atenção, eu sei que está calor, vocês querem ir embora correndo, eu sei, mas acompanhe aí a leitura, versículo 23 e 24, se demorar muito eu paro de pregar, a gente continua depois, mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que estou falando, porque o que eu estou falando é muito sério, e o que eu estou falando pode salvar você da ruína, o que eu estou dizendo pode salvar sua família, seu casamento, a sua história. Você vai dizer, mas o pastor está me assustando, mas eu quero assustar, é para assustar. Eu não estou falando de um desvio de caráter, não estou falando de um problema meramente social, estou falando do pecado, que é a desgraça da humanidade. Isso pode nos destruir. Vejam aqui as palavras de um descendente de Caim. Vejam o que ele diz aqui. Diz assim: e disse Lameque às suas esposas, é um descendente de Caim falando: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Ele está se orgulhando do que ele fez. Ele está dizendo: eu matei 2 pessoas. Quantos Caim matou? Matou 1? Eu sou o dobro mais cruel do que Caim. Eu matei 2. Só que eu não matei, só que os que eu matei por motivos bobos, tolos. Um homem porque me feriu e um rapaz que me pisou, um garoto. E ele fala: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Se Caim era ruim, vocês não têm ideia de quem sou eu. Se Caim era cruel e vingativo, vocês não têm ideia de como eu sou. E ele se orgulha nisso. Agora notem bem, quem era a inspiração de Lameque? Quem era o super-herói de Lameque? Quem era a fonte de inspiração, o modelo dele? Caim. Você vai dizer, mas ele não sabia que Caim foi punido por isso? Isso não funciona. Saber que o pecado é punido por Deus não assusta muitas pessoas. Elas continuam praticando o mal, mesmo sabendo que o Senhor punirá um dia. Por isso o pecado é perigoso. Ele se avulta na pessoa e atinge outras pessoas, incentivando-as para o mal também. O pecado se avulta no mal. Irmãos, se há um pecado na sua vida que você nutre com frequência, alimenta, mantém vivo e acha que é algo simples, pequeno, inofensivo, irmão, acorde. Acorde. Se esse pecado fosse algo bobo, inofensivo e absolutamente sem importância, Jesus não teria que dar a sua vida por ele. O pecado é sério e ele vai crescer em você. Ele se avulta no mal. Abandone isso depressa. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso mudar. Me ajuda. Eu preciso ter uma vida santa. É questão de sobrevivência. Eu preciso abandonar isso. Eu preciso que o Senhor me dê forças, me perdoe e me dê forças. Eu tenho que abandonar essas coisas sujas. Eu tenho que abandonar esse meu modo de falar, que se tornou habitual. Eu tenho uma linguagem suja.
Eu tenho que abandonar isso. Isso vai crescer em mim. Eu tenho que abandonar esses pensamentos que eu tenho. Eu tenho que abandonar essas mágoas. Eu tenho que abandonar essas imoralidades. Eu tenho que abandonar essas prostituições. Eu tenho que abandonar essas desonestidades. Eu tenho que abandonar essas maledicências. Eu tenho que abandonar essas coisas. Porque essas coisas, elas crescerão. Elas vão se avultar e elas vão me destruir. Me ajude, me perdoe. Lava esses pecados e me ajude a me santificar, a me consagrar ao Senhor, a ser teu servo puro, santo, aquele servo que o Senhor olha e o Senhor se deleita nele. Concede-me isso, dá-me isso, dá-me da tua santidade, transforma meu coração, minha alma, minha mente. Eu quero ser uma pessoa diferente. O Senhor ouve, perdoa e ajuda você na jornada, e santifica a sua vida, e salva você das desgraças procedentes de um pecado que crescerá e pode destruir você, sua vida, sua família, seu futuro e tudo mais. Mas vamos prosseguir. Eu disse, com base no versículo 9, que o pecado se esconde na mentira. Um abismo chama outro. Um pecado nunca vem sozinho. O pecado sempre atrai outro. É um abismo chamando o outro. E geralmente o pecado, ele se agrega, ele se une. O pecado, seja ele qual for, ele se une à mentira. Vejam o texto no versículo 9. E chamou, estou no versículo 9 do capítulo 3, é o capítulo 4, versículo 9, diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? É claro que Deus sabia onde estava Abel, não está aqui pedindo informações. Como eu disse para vocês, quando nós estudamos a queda de Adão, o que acontece aqui é que Deus usa essa pergunta para tirar da pessoa com quem ele fala uma confissão. Lembram de Deus andando pelo jardim? Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele faz a pergunta para tirar da pessoa uma confissão, para que a pessoa se condene pela sua própria boca. Então Ele chega para Caim e diz: Caim, onde está Abel teu irmão? Alguns pais fazem isso. Filho, onde está a sua lição de casa? O pai sabe que a criança não fez, mas ele quer tirar da criança uma confissão. Pai, veja bem. Veja bem, onde está? Filho, onde está o seu boletim escolar? O pai sabe onde está o boletim escolar, ele sabe o que tem escrito lá, mas ele pergunta porque ele quer tirar da criança uma confissão, para que a criança se condene com as próprias palavras e não tenha nenhuma desculpa que apresentar. É o que Deus faz aqui. Deus é como um pai. Aliás, os pais aprenderiam muito sobre paternidade se olhassem para o modo como Deus trata os seus filhos. Iria aprender bastante. Deus é bonzinho? Muito. Deus é pródigo? É pródigo. Deus leva a passear? Leva. Deus paga sorvete? Paga. Deus abraça? Abraça. Deus acolhe e acaricia e fala e acompanha e afasta o medo. Tudo isso Ele faz. Mas Deus repreende ou não? Repreende. Então os bons pais imitam Deus. Eles fazem como Deus. Eles mesclam. Estou usando muito essa palavra hoje, né? Mesclar. Eu gosto dessa palavra, a palavra bonita. Mesclar. Deus mescla a misericórdia com a severidade. Deus mescla a severidade com a compaixão. E assim são os pais cristãos. Os pais cristãos, eles mesclam severidade com compaixão, como Deus faz. Os pais cristãos, eles educam, eles conversam, eles abraçam, eles acolhem, eles perdoam, eles são longânimos, mas eles também são severos e firmes muitas vezes, e muitas vezes eles punem, porque eles imitam Deus no trato com seus filhos. E esses pais são pais exemplares, porque eles têm um modelo maior do Pai, que é o Pai Celeste.
Mas voltando aqui, o texto diz: disse o Senhor a Caim: onde está Abel? E de novo, teu irmão. Ele está engendrando culpa em Caim. E Caim responde: não sei. Safado mentiroso. Ele sabia exatamente onde ele estava, onde ele tinha agonizado e sangrado, ali, ferido por seu próprio irmão, a traição. Ele sabia onde estava o seu irmão. E ele, notem, quando ele mente, e é isso que nós vemos aqui, quando ele mente, um sentimento de rancor vem acompanhado, vem acompanhando essa mentira, um sentimento de rancor, de amargura e de petulância, acompanha essa mentira. Ele diz: acaso sou eu tutor de meu irmão? Irmãos, imaginem o rosto de Caim ao dizer isso. Com quem ele está falando? Com quem ele está falando aqui? É o cúmulo da petulância, é o cúmulo da irreverência. Ele parece estar falando com um colega qualquer. Ele mente, e ao mentir, o seu coração é tomado por amargura e petulância. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu não sei onde ele está, problema dele, eu não tenho que cuidar de marmanjo. É o que ele responde para Deus, porque o pecado se esconde na mentira, e essa mentira cria no coração da pessoa um sentimento amargo. A resposta de Deus a isso que não é dito aqui, mas seria: sim, você é tutor do seu irmão, sim. Era sua obrigação cuidar dele. Era sua obrigação cuidar do seu irmão, protegê-lo e amá-lo. Era sua obrigação ser tutor dele, sim, guardião dele, sim. Era essa a sua obrigação. E abrindo um parênteses aqui, nós todos temos que lembrar disso. Nós somos tutores dos nossos irmãos, somos sim. Temos obrigação de cuidar deles, temos obrigação de protegê-los. Isso no âmbito familiar, isso no âmbito eclesiástico, isso no âmbito da humanidade em geral. Porque há uma espécie de familiaridade universal da raça, porque todos estamos ligados por Adão e por Noé. Somos todos imagem e semelhança de Deus. Nós temos que nos proteger mutuamente. Nós, os crentes, temos que dar exemplo disso. Nós temos que proteger as pessoas. Nós temos visto coisas horríveis acontecendo no mundo atual. Cristãos ferindo homossexuais. Nós somos contra o homossexualismo, é claro, é pecado. Mas nós não podemos ferir essas pessoas. Nós temos que amá-las, e se elas estiverem em perigo, nós temos que protegê-las. Pessoas linchando bandidos. Nós não gostamos de bandidos. Nós queremos que os bandidos sejam presos. Mas se virmos alguém sendo linchado na rua, nós temos que proteger essa pessoa. Temos que acolher essa pessoa, protegê-la, para que o Estado, o magistrado, que é ministro de Deus, este sim aplique ali a pena devida. Nós não podemos permitir que as pessoas sofram injustiça, temos que protegê-las. Na igreja, nós temos que proteger uns aos outros, somos tutores uns dos outros. Nosso irmão sofre alguma injustiça, temos que aliviar isso, protegê-los, não aumentar o sofrimento deles, mas criar em torno deles uma redoma de proteção, com as nossas mãos, com as nossas palavras, com a nossa vida. Alguém entre nós está sofrendo, vamos nos aproximar e ajudar a carregar os seus fardos. Somos tutores dos nossos irmãos. Há crentes que mal conhecem o nome dos seus irmãos, os nomes dos seus irmãos, não sabem quem são, não se envolvem,
não tem comunhão nenhuma mais intensa. Mas nós precisamos desenvolver isso, a consciência de que somos tutores, guardiões, protetores dos nossos queridos. Eles estão sofrendo, temos que nos aproximar, estender a mão, aliviar o fardo, aliviar a dor, aliviar o sofrimento, não promover sofrimento maior. Temos que ser assim na igreja. A nossa igreja, a Igreja Batista Redenção, tem que crescer no amor mútuo, mas não num amor meramente sentimental, mas sim um amor que se expressa com as mãos, não só com a boca ou com os movimentos da alma e das emoções, mas com as mãos, fazendo coisas, aliviando o fardo, protegendo, guardando o outro. Assim que deve ser. Nós ficamos assustados quando olhamos para as famílias de crentes. Muitas vezes, irmãos, o lugar de maior sofrimento das pessoas é dentro de casa. É dentro de casa que o marido é mais ferido. É dentro de casa que a esposa é mais machucada. Um irmão se levanta contra o outro irmão, e quando vê o outro irmão sofrendo algum ataque, ele não protege, ele se une aos agressores, atacando e humilhando o seu próprio irmão. Nós vemos isso entre os adolescentes. Os adolescentes são cruéis, não são? São bem cruéis. Eles gostam de fazer bullying. Aqui na igreja não, os adolescentes são uns anjos aqui na igreja, são bonzinhos, graças a Deus, são adolescentes diferentes, são todos crentes, graças a Deus. Mas nós vemos nessa faixa etária que existe a vontade de zombar, de ridicularizar. E nós vemos às vezes um irmão se unindo a um grupo para zombar do seu próprio irmão e desprezá-lo. De maneira que o sofrimento de alguém emocional, às vezes até físico, procede de pessoas da própria casa. Quando nós deveríamos proteger os nossos queridos, defendê-los, entrar na frente do agressor, afastar a dor ou a injustiça que tenta aviltar aquele que o Senhor colocou em nossa casa. Mas é o contrário, muitas vezes. O homem olha para a esposa e vê nela aquela que mais o fere. A esposa olha para o marido e vê nele aquele que mais a fere. E os irmãos entre si assim também. O pai vê os filhos como aqueles que mais o ferem, e o filho vê os pais como aqueles que mais o ferem. Não pode ser assim. Acaso somos nós tutores dos nossos irmãos? Sim, somos sim, e temos que protegê-los. Onde eu moro, em Atibaia, é um bairro bem tranquilo, e eu e a Simone fazemos caminhada quase todos os fins de tarde. Nós temos uma rotina, eu e a Simone, bem fixa. Nossos horários, eu tenho o horário do meu café. Só a Simone pode fazer meu café, não, as meninas não podem fazer. Só a Simone pode. Tem o horário certo, o jeito certo, a cadeira certa onde eu sento, tudo bem certinho. Essa é coisa de velho, e daí? Eu sou velho mesmo, deixa. Qual é o problema? E depois desse café, então, nós fazemos uma caminhada, caminhamos 1 hora. E quando nós caminhamos, eventualmente é um bairro muito tranquilo, só casas, é bem sossegado. E quando nós caminhamos, nós nos deparamos com alguns cachorros soltos na rua. E todos os cachorros do bairro gostam de correr atrás da Simone, todos. Existe, acho que um conluio entre eles, um concerto entre eles, que eles têm que correr atrás da Simone. Então, quando eu entro numa rua, nós entramos numa rua e vemos lá um cachorro ou 2, eu já sei, eles olham para o outro, já faz assim um para o outro, já tem já um sinal já, né?
e já vem. Então, qual é o meu papel? Qual é a minha função na caminhada? Quando nós chegamos perto, então eu entro na frente dos cachorros. Simone atrás de mim e eu no meio. Fora daqui vocês dois. Eu sei quais são suas intenções aqui. Vocês não vão se aproximar da minha esposa. Fora! Os cachorros assustam. Vou embora. E a Simone já acostumou. Quando ela vê o cachorro já a 3 km de distância, ela já fica atrás de mim. Então eu vou caminhando, e ela comigo, e eu me coloco entre ela e a ameaça, entre ela e o perigo, entre ela e o desconforto, entre ela e o incômodo. Eu fico no meio. Todos nós aqui temos que fazer isso com as pessoas da nossa família. Todos nós. Todos nós temos que nos colocar entre o nosso irmão e os cães que querem feri-los. Na igreja, em casa e aí fora. Somos tutores, sim, dos nossos irmãos. Mas o ponto central aqui no versículo 9 é que o pecado se esconde na mentira. O pecado vem acompanhado da falsidade. Eu enumerei algumas coisas. O adúltero mente para esconder suas infidelidades. Ele é adúltero, acaba se tornando também mentiroso. Ele não consegue ficar sendo, ele não consegue permanecer só adúltero. Não dá para ele ser só adúltero. Ele tem que ser adúltero e, em breve, se torna também mentiroso. O ladrão nunca fica sendo só ladrão. Ele é ladrão e, em algum momento, para esconder seus furtos, ele conta suas histórias. Ele se torna também mentiroso. Sempre a mentira vai acompanhando o pecado. A pessoa desleal, que arma ciladas no trabalho. Nós vivemos num mundo que é terrível, né? Uma selva aí fora. Aquele amigo, né, que arma ciladas para derrubar o seu colega. Ele num dado momento, ele tem que mentir. O irresponsável: você fez? Não fiz. Mas isso é errado. Você é um irresponsável. Isso é pecado. O crente tem que ser responsável. Não, mas eu não fiz, por quê? E aí vem a mentira. Ele não é só irresponsável, ele é mentiroso. O caluniador, o filho rebelde. Você não obedeceu? Não. Mas você tem que obedecer. Não, mas eu não obedeci, por quê? E aí vem a mentira. Ele é rebelde e mentiroso. Os falsos pastores, eles enganam, ensinam doutrinas falsas. E então, quando confrontados: não, mas eu ensino isso, por quê? E aí mentem. Deus me revelou. Mentem. São falsos mestres e também são mentirosos. É sempre assim. O pecado sempre se esconde na mentira. E essa mentira cria um coração amargurado como o de Caim. O adúltero que mente, o filho que mente, o colega de trabalho que mente, ele vai construindo um coração gelado, um coração amargo. O seu semblante cai, ele se torna mau, ele se torna perverso, porque a mentira vai construindo nele o caráter de Satanás, que é o pai da mentira. E ele vai experimentando então esse amargor de caráter mesclado com o seu pecado, o pecado que ele tenta esconder através da mentira. Eu não sou conhecedor de política. Eu não entendo de política. Ontem eu, o pastor Thomas e o Ivan Venturini, nós estávamos na sala vermelha conversando sobre política, mas eu só aprendo com eles porque eu não entendo
sobre esse assunto. Eu sou contra todos os políticos, todos. Eu sou a favor do reino, de um rei que virá reinar. Eu sou do PR, do Partido do Rei, ou PRR, Partido do Rei dos Reis. Eu sou desse partido e aguardo a chegada desse modelo político que vai se instalar um dia aqui quando o Senhor voltar. Então eu sou do PRR. Os outros para mim são todos iguais, PT, PSDB e sei lá o que mais, todos os P's que tem por aí, para mim é tudo lixo. Eu creio só num modelo, que é o modelo que se instalará aqui um dia. Mas estávamos falando, eu, o Ivan e o pastor Thomas, conversando sobre alguns modelos, e eu compartilhei com eles alguns livros que eu li sobre a Revolução Russa em 1917. É curioso notar o que acontece. Eu gosto da literatura russa. Eu já li vários livros de autores russos. Gosto demais deles. E já li vários. E eu li recentemente um livro chamado O Primeiro Círculo. É de um escritor russo chamado Alexander Solzhenitsyn. E esse escritor, Alexander Solzhenitsyn, ele escreveu um outro livro muito mais famoso, chamado Arquipélago Gulag. E escreveu um outro livro também muito interessante, que eu já li, acho que já li todos. Já. Bom, esses que eu falei, eu já li todos. Deve ter outros que não li, mas acho que, bom, não sei, acho que já li tudo, não sei. Mas esses que eu estou mencionando, eu li todos eles. Um outro chamado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Todos esses livros falam sobre prisões. Porque o próprio Alexander Solzhenitsyn, ele foi preso na época de Stalin. Na metade do século XX, 1950, alguma coisa assim, ele foi preso numa das prisões ali de Stalin. E ele descreve então as prisões e os processos judiciais. E quando nós lemos esses livros, esses 3 livros que eu mencionei, quando nós lemos isso, nós ficamos assustados ao perceber quanta injustiça havia. E o que é interessante notar é que antes da Revolução, os revolucionários diziam o seguinte: nós vamos trazer para a Rússia, ou a antiga União Soviética, nós vamos trazer um modelo de justiça e de paz e bem para todas as pessoas. E quando nós lemos o que acontecia lá, o modo como a justiça era aplicada é algo assustador. Pessoas sendo presas, condenadas a 25 anos ou prisão perpétua, porque rabiscaram sem querer no jornal o nome Stalin. Está escrito Stalin, a pessoa era analfabeta e ela rabiscou o jornal em cima do nome do Stalin, foi condenada a 25 anos de prisão. Agora, 25 anos de prisão, na realidade, isso era prisão perpétua. Mandava para a Sibéria, a pessoa morria de fome lá na Sibéria. Prisão perpétua. E outras coisas assim. Se os irmãos lerem esses livros que eu mencionei para vocês, A Vida de Ivan Denisovich, O Arquipélago Gulag, qual outro que eu falei agora? O Primeiro Círculo. Se os irmãos lerem esses livros, vão ficar horrorizados. Os juízes daqueles dias, eles não consideravam as provas. Eles olhavam para o processo e eles julgavam de acordo com seus sentimentos, porque a verdade não é objetiva. Se a verdade não é objetiva, eu julgo de acordo com os meus sentimentos, com as minhas percepções. A prova não interessa. E a confissão é arrancada a partir da tortura. E você olha para isso e fala: mas meu Deus, esse é o modelo de justiça e de bem que os revolucionários estavam buscando? Deixa eu ver como que era antes disso, na época dos czares. As injustiças que eram feitas lá, para que eles sonhassem com esse modelo que agora é assustador, mas vamos ver como que era. Eu li outros livros de antes da Revolução. Eu li um livro de Dostoiévski, que é antes da Revolução. É um livro chamado Os Irmãos Karamazov. Muito conhecido esse livro. E mostra o processo judicial. E mostra a administração da justiça. Como eram os tribunais. Como funcionava a aplicação das penas, a oitiva de testemunhas, a produção de provas, a defesa do réu. Mostra tudo isso. Eu li um outro livro também de Dostoiévski, de antes da Revolução, um livro intitulado Memória da Casa dos Mortos, que descreve uma prisão na Sibéria na época do czar.
E os presos, eles se alimentavam bem, se reuniam para fazer cultinho, faziam cultinho de Natal, recebiam visitas, eram respeitados. Então, quando nós olhamos para isso, o que aconteceu? O modelo comunista vem e diz: nós vamos libertar vocês e criar uma sociedade mais justa. Mas quando nós olhamos a literatura de antes da Revolução, nós percebemos que a sociedade mais justa estava lá, ainda que tivesse muitos problemas, estava lá. Mas o que houve? Mentira. O desejo pecaminoso de poder se escondeu na mentira, e criaram uma sociedade muito pior, mais injusta e mais cruel. Pecado se esconde na mentira. Eu tenho desejo de poder, eu tenho desejo de me enaltecer em glória, e eu minto, escondendo esse pecado com a mentira. Sempre é assim com o pecado, ele mente. E quando ele mente, a pessoa que mente se torna amarga, infeliz, triste, semblante caído, coração pesado. É a infelicidade instalada no coração de quem peca e ama o seu pecado e o defende com a mentira. O que esperar de um coração assim, senão tristeza? E existe a última verdade da martiologia do texto: o pecado se enreda na culpa. Essa é uma parte muito triste. Vejam o que diz, versículo 10, diz assim: e disse Deus: que fizeste? E prossegue: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Vocês devem ter percebido que Abel não fala. Abel nunca fala. Vocês viram Abel falando em algum momento aqui? Não. Abel não fala. Abel é um personagem secundário na história. Na verdade é isso. Nunca vemos uma frase de Abel. Desde o comecinho, aqui no versículo 1 até agora, e adiante também, não há palavras de Abel. Mas agora, Abel não fala, mas o sangue dele fala. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, há um tribunal instalado, e a vítima é também o acusador. Ele personifica o sangue de Abel. É como se Abel, morto, sendo vítima, também acusasse, e clamando a Deus, ele falava, ele dizia alguma coisa: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E clamava o quê? Dizia o quê? O que esse sangue derramado dizia? Falava. Eu posso escutar. Vocês podem escutar? Vocês podem escutar a voz desse sangue aqui nesse texto? Quando eu era professor de teologia, eu fazia os alunos colocar a orelha na Bíblia. Escute. Escute o coração batendo desse personagem. Os alunos se sentiam meio ridicularizados, né? Todos com a orelha na Bíblia. Eles colocavam a orelha. Vocês estão ouvindo? Vocês podem ouvir o coração desse personagem? A voz dele dizendo alguma coisa? Você pode perceber o quanto o apóstolo Paulo está incomodado, como seu coração bate forte? E com isso eu tentava impingir na mente deles algo que não saísse nunca mais. Por esquecer qualquer coisa, menos o dia que colocar a orelha na Bíblia. E se lembravam então dessas coisas, até hoje se lembram. O que ele diz? O que o sangue grita? Vocês podem escutar? Estão ouvindo? Vingança.
vingança, vingança. O pecado enreda na culpa, e a culpa gera condenação. O pecado traz condenação. O Senhor, na sua palavra em Romanos 3:23 diz: todos pecaram, todos à semelhança de Caim, todos pecaram, e tendo todos pecado, todos estão banidos da glória de Deus. Há uma doutrina hoje em dia chamada universalismo que diz que todos serão salvos, mas o universalismo bíblico é exatamente o oposto. Ele diz: todos serão banidos da face da glória do céu de Deus, todos. Porque o pecado gera culpa, e culpa gera condenação, e todos pecaram, logo todos são culpados, logo todos são condenados. Pecaram. Ouçam a voz do seu pecado clamando, gritando. Ouçam a voz da justiça clamando, gritando: vingança. O pecado tem que ser punido. Vingança, justiça, vingança, justiça. Essa voz não se cala. O pecado enreda na culpa. Temos que nos livrar dele. Temos que nos afastar dele. Não podemos acariciá-lo como nosso animalzinho de estimação. Ele se avulta no mal, ele crescerá. Ele se esconde na mentira e cria amargura no coração, infelicidade. Ele gera culpa e condenação. O que fazer diante de um monstro como esse, desse pecado que jaz à porta e pode nos devorar? O texto de Hebreus 12:24 diz o que fazer, sugere o que fazer. Hebreus 12:24. Texto, eu termino com esse texto. Esse texto tem a solução. Esse texto tem o remédio. Esse texto nos ajuda a nos livrar desse monstro. O texto diz que nós chegamos ao Monte Sião, no versículo 22. É uma descrição do crente. Ele agora tem comunhão com Deus. Ele se aproximou de Deus. Ele se achegou ao Monte Sião, a habitação do Deus vivo. E ele fala que nós nos achegamos, no versículo 24, e nós nos achegamos a Jesus. Nós temos acesso a Jesus. E ele prossegue: nós nos aproximamos de Jesus, temos chegado até Jesus, o mediador da nova aliança. E ele prossegue: e ao sangue da aspersão. É o sangue de Cristo derramado, aspergido na cruz. Nós já chegamos a esse sangue. E esse sangue fala. Vejam a sequência. Esse sangue fala. Mas vejam o que ele fala. O texto diz: chegamos ao sangue da aspersão que fala. E fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que dizia o sangue de Abel? Vingança, justiça. Mas o autor de Hebreus diz que o sangue de Jesus também fala. E o sangue de Jesus fala coisas superiores. Vocês podem ouvir? Vocês podem ouvir o que fala esse sangue?
Ele grita, ele fala, ele diz: perdoa, perdoa, perdoa. O pecado se avulta no mal. O pecado se esconde na mentira. O pecado destrói a vida da pessoa. Mas há uma solução para ele. O sangue de Cristo purifica de todo pecado. Nele temos perdão. Você pode hoje olhar para a sua vida e perceber um pecado perigoso. Um pecado que talvez você pense: não imaginava que era tão perigoso assim, mas é. E é o momento de abandoná-lo. O que fazer? Primeiro passo: se aproxime do Senhor Jesus. Do sangue que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que grita, que clama dizendo: perdoa. E diga ao Senhor: Senhor, lava-me com esse sangue. Purifica-me dos meus pecados. Remove de mim toda a iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me para que eu fique puro. Restaura a minha comunhão com o Senhor. Renova os meus caminhos de justiça, para que eu possa servi-lo com pureza de alma, com leveza de consciência, com disposição sincera de coração, livre dos perigos do pecado que cresce, do pecado que enreda na culpa e na condenação, do pecado que é acompanhado pela mentira, que me torna amargo. Perdoa-me, lava-me com este sangue, alivia minha consciência, para que eu sirva ao Senhor, doravante, daqui para frente, com inteireza de coração. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por sua palavra santa, rica, preciosa. Tem misericórdia de nós e aceita o nosso louvor. Santo Deus, aceita o nosso louvor que é sincero. Obrigado porque o sangue de Jesus foi derramado e Ele clama por perdão. E nós podemos nos aproximar dEle e receber a purificação dos pecados e desfrutarmos de paz com o Senhor e servirmos ao Senhor com leveza de coração e pureza de consciência. Obrigado por isso. Ajuda cada irmão meu aqui. Ajuda-os, ó Deus, a não banalizar essas coisas, não brincar com essas coisas, mas buscar a santificação e a pureza, sabendo, ó Deus, que o nosso testemunho nesse mundo, nossa felicidade aqui, a nossa vida abundante aqui, dependerá disso, de andarmos ao seu lado, com a consciência pura e com o coração limpo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.